T-News. 7h40, estamos de volta com o T-News e agora vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ponta Grossa, Leuvanir Martins. Bom dia. Bom dia, Mareli. Bom dia, Laroca e todo o pessoal da mesa aqui e os ouvintes da Rádio T. Ontem nós já comentávamos a respeito da situação de que o prefeito anunciou que faria uma espécie de pente fino em relação às FGs, né? Funções gratificadas que são concedidas a servidores de carreira. São 720 FGs no município de Ponta Grossa, somando as funções gratificadas da prefeitura e aquelas que são de administrações indiretas, né? Caso das autarquias e fundações, e isso tem um custo de aproximadamente R$1.055.000 por mês. E o que aconteceu hoje? Basta abrir o Diário Oficial do município para ver que esses cortes, entre aspas, vamos dizer assim, já começaram a ocorrer. São vários servidores que já estão nessa lista do Diário Oficial, onde o prefeito está dispensando, né, essas FGs. Agora, a gente não se sabe ainda se esses cortes serão mantidos ou é apenas para que seja feita uma revisão, mas inicialmente eu gostaria de saber o posicionamento do sindicato em relação a isso, Leuvanir. Bom, objetivamente, em relação ao corte das funções gratificadas, o sindicato tem uma posição muito clara. Nós entendemos que essas concessões que foram feitas ao longo do tempo, aonde havia necessidade técnica da concessão da função gratificada, porque ali existe uma atividade complexa, ou uma divisão, ou uma cessão, essas FGs nós não temos dúvidas nenhuma e vamos defender, inclusive, e vamos brigar com o governo, porque elas têm que ser mantidas. Nós não admitimos que o servidor que tem uma responsabilidade, que tem uma atividade técnica, que contribui para o serviço público, seja penalizado, talvez por revanche política. E defendemos, o sindicato defende objetivamente, se dentro dessas funções gratificadas existem algumas que o governo Marcelo Rangel ou qualquer outro governo fez para transformar o servidor em cabo eleitoral, essa deve ser extinta. Agora, mas como controlar isso, Leuvanir? Como saber qual FG foi indicada por questão política e qual realmente é técnica? Ele deve saber. O governo deve saber. Mas o sindicato não tem controle disso? Não, não é possível. O sindicato não tem como controlar quem que é político e quem que é técnico. Mas o governo fez uma série de nomeações. O governo fez, inclusive, uma coisa, esse governo fez, ele pegava, por exemplo, a FG, que é de supervisão de enfermagem, que é da Secretaria de Saúde, que é do enfermeiro que cuida lá da unidade de saúde, e que merece. Ele pegava essa FG, transformava ela por decreto num outro nome e dava para quem era de sua preferência. Então eu entendo que se o governo quiser fazer uma revisão nas FGs, nos cargos em comissão, nos níveis salariais, enfim, na despesa de pessoal como um todo, eu acho que é uma atividade permanente e é um direito dele. Ele pode fazer isso. Agora, os critérios que serão utilizados têm que ser muito bem explicado para o servidor e para a população, sob pena de ele comprometer o funcionamento da máquina administrativa. E digo com toda tranquilidade que, pelo que eu vi da lista, tem mais ou menos umas 470 que apareceu no Diário Oficial de hoje. Você acredita que essa lista se mantém ou é apenas para revisar? Você acha que essas FGs acabam voltando com o passar do tempo? O prefeito pode, inclusive, conceder novamente. Eu não conversei com ninguém do governo ainda a respeito disso, porque nós temos a Assembleia Geral com os servidores amanhã. Mas, para responder você objetivamente, eu vou fazer aqui uma previsão. Se for mantido isto que foi falado pelo governo, se for mantido e se for feita a supressão desta atividade, terminou o mandato do prefeito. A máquina não funciona. A máquina não funciona. Eu tive dando uma olhada nessa primeira lista que ele publicou ontem, era 21 horas da noite. Eu fiquei até umas horas olhando ela e hoje de manhã eu estava olhando de novo. Abrange todos os setores da prefeitura, todos né? Os setores, exceto essas autarquias que ainda não saíram aqui. Perfeito. E eu percebi que aí existe uma série de pessoas, porque nós interagimos com os servidores, você perguntou se o sindicato conhece, a grande maioria do sindicato conhece. A grande maioria nós conhecemos. Tem pessoas que são fundamentais no funcionamento da máquina. Eu não vou nem dar nome aqui, mas o Laroca conhece um monte de servidor. E o nominho dele está ali. Cortando a FG, que significa mais do que 50% do salário do cara. Imagine como é que você vai viver se teu patrão chegar e dizer, olha, a partir de amanhã está cortado a metade do que você ganha. Como é que você vive?
Veja o pânico que vai criar na categoria. Eu acho, inclusive, porque se tem FG que precisa ser cortada, e por certo deve ter, porque o quadro é grande, então sempre vai existir, o que deveria ser feito é pegar exclusivamente aquelas que têm que ser cortadas e cortar. Agora, cortar 470, 500 ou 600... para depois, quem sabe, a conta-gotas distribuir de novo? Mas esse é o ponto. Quais devem ser cortados? Porque ao mesmo tempo que o senhor cita que compromete, é claro, que o orçamento do servidor, né, por cortar metade do salário, mas também compromete demais o orçamento da prefeitura, porque são muitas FGs, Levandir. É que o gerente da prefeitura é eles, não sou eu. Então não posso dizer qual. Cada um na sua. Cada um na sua. É direito discricionário Claro, do prefeito. exatamente. Ele Claro. tem que administrar. Tanto Então. é que ontem nós já fizemos até um comentário. Que bom que ele vai mexer. O duro é mexer e deixar a situação pior do que estava. É essa a preocupação que existe. E o que me surpreende, Levanir, é não ter sido discutido com os funcionários e com o sindicato uma ação como essa que, obviamente, no dia de hoje vai causar pânico dentro da prefeitura. Não tenha dúvida nenhuma. Eu não sei, a Marelli deve ter visto a lista, o Laroca também. Existe ali o cancelamento, vou dar um exemplo aqui, dentre tantos outros que eu já falei. Supervisor de enfermagem. Para o nosso cidadão que não sabe o que é isso, supervisor de enfermagem é aquele enfermeiro que fica na unidade de saúde lá no bairro. Que põe a mão na massa mesmo, que fica nas unidades. Ele é governo. Ele e todo servidor que está na unidade de saúde, é ele que faz o trabalho com o povão quando não tem medicamento, quando não tem telefone na unidade, é ele que aguenta o rojão. Agora você vai tirar a FG deste cara, a gratificação, como é que ele vai trabalhar? Que ânimo vai ter? Por isso a minha previsão, se manter isso aqui... parou a máquina, não tem como, não vai trabalhar. É um grupo de servidores que estão em algumas atividades essenciais importantes, né? E eu creio que o governo vai ter que arrumar uma outra alternativa, mas esse corte aí no atacado, isso não vai prosperar de maneira nenhuma. Não houve nenhum diálogo com os servidores antes disso, nenhuma conversa. O prefeito não adiantou nada para o senhor que é o presidente do sindicato, não houve nada disso. Para falar a verdade, Marelli, desde que o governo Marcelo Rangel ganhou o segundo turno, nunca mais conversamos. Daquela data até agora, né? Tudo que a gente tem visto são pelos bastidores, mas nenhum encontro oficial houve com a entidade sindical para tratar desses assuntos. Outra coisa que chama atenção, Levanir, é que é um novo secretário, com uma secretaria que houve uma fusão, administração com recursos humanos. Agora com Ricardo Linhares, né? Que era o chefe de gabinete, passou a ser o secretário. Uma pessoa de confiança do prefeito, até porque é tio do prefeito. Ele não tem experiência na área. Como é que ele vai coordenar isso? Como é que ele está fazendo? Que critério? De que forma está sendo feito? Essa consideração que você está fazendo também, eu não o conheço, o Ricardo Linhares, eu conheço ele lá de chefe de gabinete pelos 4 anos que ele está lá, né? Agora, se ele tem alguma capacidade técnica na área de recursos humanos, eu desconheço. Pode ser que tenha, então eu não vou aqui criticar e nem aplaudir, né? Se for por essa primeira medida aí, está condenado. Agora, o que eu acho que não tem nenhum, é desprovido de qualquer técnica fazer isso aqui. Isso aqui atrapalha o servidor, atrapalha o cidadão, que é o objetivo do prefeito, que é o objetivo do servidor. Porque é o pânico que cria. Como é que vai trabalhar o pessoal lá do Paço Municipal hoje? Como é que vai ter o pessoal que trabalha na Secretaria de Educação, que tem que preparar a abertura do ano letivo? Eu vi um monte de gente que estão cortando FG. Como é que vai trabalhar o pessoal das unidades de saúde? Quem que é o prejudicado? É o cidadão que está lá na ponta. Eu considero, inclusive, um ato de irresponsabilidade. Mal pensado. Mal pensado. Agora... E continuo insistindo, Marelli. Se tiver alguém que ganhou FG para bater palma importante para pedir voto, que tire. Agora, Levanir. Agora, quem tem responsabilidade, está numa atividade complexa e ganhou isso ao longo de tantos anos, quer dizer, isso não pode. E depois de 10 anos ela fixa no salário, aí não tem como tirar, né? Nesse caso de 10 anos, ou existe possibilidade? Não tem. Quem tem mais de 10 anos, o Poder Judiciário é pacífico já que ele se incorpora à remuneração do trabalhador. Precisa entrar na justiça para fixar esse valor no salário depois de 10 anos? Não, a prefeitura agora ela tem aceito os processos administrativos, né? Antigamente eles resistiam, nós tínhamos que entrar na justiça. Agora, como quase todas as decisões têm sido favoráveis ao trabalhador, eles se incorporam aos 10 anos. Nós temos visto, né, que a prefeitura está com sérios problemas financeiros, como citamos aqui hoje, por exemplo, que não consegue sequer pagar a conta do telefone. Será que é esse desespero que está fazendo o prefeito fazer esses cortes para ver se consegue pagar as contas que já estão atrasadas desde outubro do ano passado? Será que seria mais ou menos isso, Levanir? Como é que o sindicato entende?
Ó, que a situação de Ponta Grossa, como de tantos municípios do Brasil e Estado, ela é ruim por dois motivos. Um, que você tem uma crise econômica a nível nacional, isso é verdadeiro, acho que até nós que somos cidadãos comuns sentimos isso no bolso. Então tem uma crise de fato. Segundo, é que tem também alguma responsabilidade que é do gestor municipal. Então, cada um tem que pagar a sua parte. O gestor precisa fazer a sua parte. Que tem uma crise, isso é indiscutível, né? E ele vai ter que atuar. Agora, se ele for querer enfrentar a crise desse modo, que ele está mostrando aqui, nesse caso do FG aqui, a situação da cidade vai ficar bastante complicada. Porque eu acho que essa medida aqui é desprovida de técnica. Porque semeia o pânico, porque prejudica o cidadão, prejudica o usuário, o serviço público, prejudica o servidor. E vão entrar assim não vai todas as consertar FGs nada. nessa lista ou foi feita uma lista especial? Ele está sendo seletivo, porque são 720 Mas aí a questão, funções hoje. por exemplo, quem que está fazendo essa lista? Quem é que está acompanhando Com qual isso? critério? Não se sabe. Eu sei que tinha uma informação extraoficial de que tinha uma servidora da controladoria que estava fazendo esse pega daqui, pega de lá para poder fazer essa supressão. Mas, insisto, como é que pode, se você tem que fazer uma análise técnica de quais as funções gratificadas vão ficar dentro da estrutura organizacional, isso não é uma tarefa tão simples assim. Você teria que reestruturar, inclusive, municípios. Tem que pensar, por exemplo, tem 27 órgãos. Precisa 27 ou não precisa? Não precisa. Seguramente não precisa. Tem secretaria que dá para fazer fusão, tem secretaria que dá para transformar em departamento, tem fundação que não precisaria nunca ter existido. Autarquia, como é que pode você ter IPLAN para planejar, ter secretaria de planejamento fazer a mesma coisa? E secretaria de obras que também mexe. Quer dizer, se você for fazer uma análise técnica, você vai entender que não tem uma porção de secretaria que não precisa existir. Segundo ponto, se não precisa existir secretaria, não precisa existir departamento. Se não precisa existir departamento, possivelmente não precisa existir a chefia e tal. Aí sim, é uma coisa razoável. E a Secretaria de Saúde? Discutido, né? Isso dá para debater. Secretaria de Saúde agora foi nomeada uma secretária e mais 2 subsecretários. Como é que o sindicato entende isso? Isso é factoide. Factoide. Não tem o que fazer, então vamos inventar moda. Para mim é inventar moda. Só que onera o município, porque os salários são altos. E eu não consigo entender como é que vai funcionar. A secretária Ângela, o secretário adjunto Del Gobo e o secretário adjunto Robson. 3 secretários. E a distribuição de atribuições, né? Como é que vai funcionar isso? Quer dizer, a chance de dar certo é pequena, sabe? A não ser que tenha. Porque não foi explicado também. Por que tem que ter um secretário adjunto aqui e ali, né? Então, eu não consigo entender isso. Então, para mim, a saúde tem muito problema. Aqui em qualquer lugar. É o setor que mais tem FGs, inclusive, né? É o setor que mais tem FG. E claro que se você tem lá 3 secretários, aliás, estava somando lá, a gente fez uma conta matemática no programa de sábado, você tem um secretário de 100%, um secretário de 80%, um secretário de 75%. É que é assim a remuneração deles, né? Uhum. Então, somando tudo, dá 2 secretários e meio, né? Então, de certo, agora vamos ver como vai ser a performance da secretaria. Será que vai melhorar a saúde, né? Será que agora as unidades vão ter medicamentos, o atendimento vai ser bom? Será que agora vai melhorar? Porque, afinal de contas, são 2 secretários e meio, como disse aqui o Leovanir. Também, eu considero essa de criar secretária adjunto também com pouca técnica, né? Porque, como é que vai funcionar isso? Secretário adjunto. Tem alguns municípios do Brasil que usam essa figura do secretário adjunto, né? Mais seguro, mas não há necessidade de ficar inventando essas coisas. Nesse momento, inclusive. E por decreto, inclusive. Deveria discutir com a sociedade qual é o papel de cada um. Porque às vezes, Marelli, vocês têm muita experiência nisso, esse tipo de mexida é muito mais para uma satisfação política do que técnica. E que isso não é assumido. Esse é o principal problema, né, Esse é o problema. Entendeu? E nós aí acabamos sendo vítimas, nós servidores vítima disso. Que eu insisto e vou ficar falando o tempo todo. O sindicato e servidores, juntamente servidores efetivos, não concorda com o uso de FG e com o uso de cargo em comissão para pagar favor eleitoral. Isso é uma das pragas do Brasil. Do Brasil. Aí se coloca os caras lá num departamento, tá? Do partido A, do partido B, eles ficam brigando politicamente e não conhecem nada tecnicamente. Sem contar que eles colocam a faca no pescoço do próprio prefeito que passa a ser refém. Mas é ele que dá a senha. Quer vir para minha campanha, vai ter isso e vai ter aquilo, agora tem que pagar a conta. E daí quem que é vítima disso? Servidor efetivo e o cidadão.
que vai lá na unidade, que vai na escola, que precisa aumentar o número de vagas de ICMEIs, etc, etc. Isso é necessário, né? Então essa coisa está tudo muito mal explicado, tanto a questão dos secretários adjuntos, bem como essa supressão de FG. E claro, eu estou aqui colocando de maneira muito objetiva, nós não aceitamos esse corte de FG aqui, sob pena do quê? Estamos defendendo, em primeiro lugar, é nosso papel, defender o direito do trabalhador. Trabalhador, servidor, estamos defendendo, vamos defender com muita garra. Segundo, defender o usuário cidadão, Laroca. Você foi vereador, tal, precisa ter, e nós queremos defender ele. Nós sabemos que essa medida que eles estão tomando aqui, a consequência é prejuízo para o cidadão. Isso não pode, nós não podemos permitir. E, Levanir, a gente sabe que dessa dificuldade que eles vão ter, obviamente, nesse procedimento, mas me chama a atenção porque a Câmara vai ser convocada para uma sessão extraordinária, provavelmente essa semana. E este plano, que não foi discutido com a sociedade, que não foi conversado com o sindicato, vai ser apresentado para a Câmara de Vereadores essa semana. Vereadores novos, talvez o governo com uma bancada de sustentação maior do que no governo anterior. Eu pergunto, de repente, pode ser até aprovado um pacote que vai causar problema para a sociedade. Você já viu esse projeto? Que provavelmente vai vir em regime de urgência para votação. Não vimos nenhum projeto, nenhum esboço, nenhum rascunho dessa reestruturação administrativa que se chama por aí, né? Me preocupa o momento, acho até que nem deve ser convocado sessão extraordinária, que deixe para o período parlamentar normal para evitar que aconteça o que ocorreu lá no início de 2013. Vocês lembram, no início de 2013? Tinha 213 cargos em comissão. Daí teve aquela discussão, aquela polêmica com o sindicato, porque ele queria dar 10% de aumento para um grupo de servidores, não queria dar nada para os outros. Aí deu uma briga, eles mandaram o projeto de aumento dos servidores e junto eles embutiram colocaram... mais cargos em comissão. Tinha 213, foi para 323. Exato. Então tá, aí você tem que ver essa reforma administrativa e aí, claro, os vereadores que vão vir, com todo o respeito que tem por todos os 23 que vão assumir, essas matérias de reforma administrativa, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Ainda mais se prega aí que quer se fazer um mandato mais aprimorado do que... Porque na vida é assim, a gente quer sempre melhor, fazer melhor no dia seguinte. E que a Câmara de agora quer fazer um trabalho mais evoluído do que tinha no passado. Uma das coisas que não se deve permitir é essa festa em relação a cargos, comissão e reestruturação administrativa. Agora, em termos práticos, qual vai ser o posicionamento do sindicato agora? O que o sindicato vai fazer para tentar, é claro, um diálogo com o governo por conta dessas FGs que estão sendo nós cortadas? temos assembleia amanhã, Marelli, às 6h15 no sindicato com esses servidores, porque nós atuamos sempre de maneira coletiva. Nós temos as nossas avaliações do ponto de vista administrativo e do ponto de vista jurídico. Vamos levar o conhecimento dos trabalhadores e definir atitudes que serão tomadas. Mas vai ter. Nós estamos falando aqui a respeito de FGs, mas tem outras situações também que nós estávamos olhando, inclusive no portal da Transparência, de servidores que recebem um adicional de desempenho. São vários nomes ali que acabam sendo também um tipo de gratificação para os servidores. Nisso o governo, pelo menos por enquanto, não apontou que vai mexer. Não vi falar nada. Você disse muito bem. A remuneração do servidor, ela é composta de diversas rubricas. Tem FG, tem adicional de desempenho, tem uma outra rubrica lá onde eles colocam as demais. São todas e qualquer. Tem uma gratificação por encargos especiais, por exemplo, que ganham os profissionais de nível superior. Quem é 6 horas ganha 899 e quem é 8 horas ganha 1.000 e alguma coisa. Quebra de caixa, por exemplo. Quebra de caixa também tem. Nas autarquias também tem outras gratificações que não foi mencionado, né? Então precisa aprofundar um pouco mais para entender direito o que o governo está querendo, né? Nós conversamos com o Levanir Martins, que é o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ponta Grossa. Agradecemos pela participação aqui, Levanir. Um bom dia. Bom dia, até a próxima. E só para registrar mais uma informação a respeito do Diário Oficial, para acabar bem, que o programa acho que é até uma piada pronta. Quem não lembra do secretário de Assistência Social, Rodrigo Labiac Silva, que esteve aqui na Rádio T, inclusive a entrevista repercutiu porque ele não sabia nem o orçamento da pasta. Bom, ele não é mais o secretário de Assistência Social porque a secretária agora é a esposa do prefeito, Simone Kaminski. E olha, tem 6 nomeações hoje de cargos em comissão. E esse secretário, ex-secretário, que não sabia sequer o valor do orçamento da sua secretaria, vai ser o diretor administrativo e financeiro da Fundação Municipal Pro Amor de Assistência Social. Bacana, né? Brincadeira. Depois dessa, vamos embora. Bom dia.